Bola na Rede. Olá, bem-vindos a mais um 4 Cantos da Bola, o podcast de futebol internacional do Bola na Rede. Eu sou o Francisco Manuel Reis, tenho comigo os editores do Bola na Rede, Tomás da Cunha e Duarte Pereira da Silva, e hoje vamos analisar as grandes sensações dos campeonatos espanhol e italiano, o Celta de Vigo e a Fiorentina, e começamos pela equipa de Paulo Sousa. Tomás, o Paulo Sousa tem um percurso muito interessante até agora, muito sustentado. Começou nas seleções jovens de Portugal, no Sub-16, depois foi para a Inglaterra, onde esteve em projetos que na altura eram relativamente pequenos, mas de equipas que acabaram todas por subir, o QPR, o Leicester e o Swansea. Foi para a Hungria, onde não conseguiu ser campeão, mas ficou em segundo, chegou a ganhar a taça e aprendeu muito, aparentemente, porque depois em Israel foi campeão na única época em que lá esteve e até passou a fase de grupos da Liga Europa. Depois foi para a Basileia, foi campeão no Basileia, chegou aos oitavos de final da Champions e chega finalmente a um dos grandes campeonatos europeus e tem feito o que tem feito. Como é que analisas este percurso até agora? Olá Francisco, o início de carreira do Paulo Sousa nem prometeu muito. Teve uma passagem pouco feliz por Inglaterra, não foi particularmente bem sucedido nem no Leicester, nem no Swansea, nem no Queen's Park Rangers. A passagem pelo Videoton também não foi brilhante, é o clube mais rico da Hungria e o Paulo Sousa não foi campeão. Em Israel conseguiu ser campeão com o Maccabi, mas tinha o plantel mais forte de Israel. E na Suíça o Basileia é o crónico campeão e a obrigação é ser campeão. Portanto, o Paulo Sousa não tem encantado propriamente pelos resultados, tem encantado mais pelas ideias de jogo e pela postura no banco de suplentes. No Basileia, por exemplo, conseguiu transformar um bocadinho a ideia de jogo do Basileia, que era um futebol mais físico, mais direto, que conseguia resultados, inclusivamente na Europa, mas era um futebol menos vistoso que aquele que vimos no ano passado. Embora o Porto tenha cilindrado o Basileia nos oitavos de final, a verdade é que conseguiram alguns resultados interessantes com um estilo de jogo ligeiramente diferente. Sim, o Basileia teve grandes prestações, quer em Anfield, quer no Santiago Bernabéu. Jogou olhos nos olhos tanto com o Liverpool como com o Real, com uma pressão a campo inteiro, sem receios, e tentando ter o máximo de posse de bola que conseguisse. Duarte, não é estranho vermos em Itália equipas a jogar com 3 centrais, mas de facto este sistema de jogo do Paulo Sousa é mais ou menos inovador e tem dado bastantes frutos, aparentemente, porque a Fiorentina é a líder isolada da Série A. Como é que joga esta Fiorentina? Bom, olá Francisco, olá Tomás. Esta Fiorentina joga num sistema de 3 defesas, como disseste, com 4 homens no meio campo, 2 alas, muito semelhante ao que a Juventus fazia e ainda hoje faz, com 2 alas, não defesas laterais, 2 alas. Neste caso, Marcos Alonso à esquerda, uma das grandes figuras da equipa, já leva 2 golos, e Cuba à direita. No meio campo, 2 pivôs bastante fortes. Gosto bastante, por exemplo, do espanhol Borja Valero e do croata Mila Badelli. Também o uruguaio Vecino também tem jogado. Depois, com 2 homens no apoio à ponta de lança. É curioso que, apesar de ter um 11 base, Paulo Sousa opta por fazer alguma rotação. Tem plantel para isso, é verdade. O italiano Bernardeschi e Ilicic. Borja Valero também joga por vezes nesta posição. E depois na frente, Kalinic, a referência da equipa, digo eu. E também Babacar, que é o suplente, também já leva 2 golos. Mas em suma, acho que é uma boa equipa, bem construída. Esta estratégia de Paulo Sousa deu grandes frutos. Sobretudo, eu gostei bastante de ver o jogo com o Inter. Foram completamente dizimados a equipa do Inter. E Paulo Sousa está, obviamente, a fazer um excelente trabalho na Fiorentina. Só acrescentar que os adeptos da Fiorentina, devido ao facto de Paulo Sousa ter jogado na Juventus, não queriam que Paulo Sousa fosse treinar a equipa. Isso deu até alguma polémica, mas aposto que realmente já estarão bastante mais satisfeitos. Tomás, a ideia que dá ao olhar para este plantel é que, embora não haja aqui uma grande estrela, a verdade é que o plantel é muito homogéneo. Há muitas soluções e boas soluções para todas as posições e um sistema de jogo que privilegia todos os jogadores. Concordas? Sim, a Fiorentina não tem uma grande referência como o Nápoles tem o Higuaín, por exemplo, ou o Inter tem o Jovetic, mas tem um conjunto de grandes jogadores. O Borja Valero é provavelmente o grande motor desta equipa, um médio excelente que se destacou ao serviço do Villarreal e que é nesta altura provavelmente o jogador mais importante no esquema de Paulo Sousa. Tem tido também um Marcos Alonso em grande forma, é um lateral que foi formado no Real Madrid. Tal como a Borja Valero, curiosamente. Sim, curiosamente. Teve uma passagem pouco feliz por Inglaterra, passou pelo Bolton e pelo Sunderland, mas neste momento é absolutamente indispensável na equipa de Paulo Sousa. Faz o corredor esquerdo com uma facilidade impressionante
e é provavelmente um dos melhores laterais, alas do futebol europeu. Destacar também o papel do Kalinic, que é um reforço que veio do Dnipro e deu um salto como jogador. A verdade é que ele era um bom avançado, mas está a jogar a um nível muito elevado, é um avançado muito inteligente nas movimentações e que tem demonstrado faro pelo golo. Depois na direita também, neste caso os laterais neste sistema de jogo assumem uma preponderância enorme. O Marcos Alonso, como já disseste, tem sido fundamental, mas também o Kuba, o Błaszczykowski, que está emprestado pelo Dortmund, tem sido uma peça importante, ou pelo menos é importante a dar largura ao jogo. Sim, o Kuba é um jogador muito experiente e bastante disciplinado taticamente, mas a Fiorentina, apesar de ter muita largura no seu jogo, privilegia o corredor central e é aí que há sempre muitas soluções para o portador da bola. Já agora, Francisco, deixa-me só acrescentar relativamente a isto. É curioso porque muitas vezes as equipas que não têm um domínio do jogo tão elevado assim, jogam muito pelas alas. E o sistema de Paulo Sousa tem essa vantagem que, apesar de privilegiar o jogo interior, como o Tomás disse, para se ter um bom jogo interior, depois também tem que se conseguir explorar as alas, ou seja, atrair a maioria dos jogadores da equipa adversária para a zona central para depois abrir muitas vezes o jogo nas alas. E lá está, estou totalmente de acordo contigo quando dizes que os alas a jogar na Fiorentina, Marcos Alonso, Kuba, para já tem que ter uma cultura tática brutal, porque jogar nesta posição obriga a atacar, mas também a defender. E acho bastante curioso este sistema de Paulo Sousa na Fiorentina. E aquilo que vemos normalmente é a zona central muito povoada e a superioridade numérica em relação aos outros meios campos. E também o facto de haver jogadores na Fiorentina com grande qualidade de passe. Na verdade, quase todos os médios da Fiorentina têm na qualidade de passe um dos seus grandes predicados. Ajuda a que o futebol saia fluido e a fornecer também, a municiar Kalinic, que de facto tem revelado um killer instinct fantástico. Sim, tem sido essa a grande força da Fiorentina, o meio campo. Os médios da equipa viola são todos bastante eficazes no capítulo do passe e têm algumas semelhanças entre si, por isso o Paulo Sousa, rodando a equipa, não perde qualidade. O Vecino e o Badel têm formado o duplo pivô, mas há jogadores que podem jogar aí como o Mário Soares, que veio do Atlético e é um médio bastante completo, e também há opções para jogar mais à frente, como o Matias Fernandes, ex-Sporting, um grande jogador, o chileno. O Verdú. Sim, o Verdú, experiente jogador do Espanhol. E depois, para além desses jogadores, há vários que podem jogar no apoio à ponta de lança. Um deles tem brilhado mais do que os outros, o Ilicic, que acrescentam criatividade e mobilidade na frente de ataque. Também o Rossi ou o Rebic, que é um jovem croata, ou o Bernardeschi, que é a nova coqueluche da formação viola. Sim, o Ilicic dá um toque de magia a esta equipa, tem um grande pé esquerdo, é um meio ofensivo muito bom no último passe e muito bom no transporte de bola. Curiosamente não tem sido sempre titular, mas é sempre dos pontos fortes da equipa, quer esteja no 11 ou como opção de banco. Em relação aos miúdos Bernardeschi e Rebic, o Bernardeschi é um excelente jogador, também ele escardino, jogou contra Portugal pela seleção sub-21 italiana, e o Rebic é um jogador muito forte nas diagonais para o meio, partindo da esquerda. É um miúdo em que Paulo Sousa também pode apostar. E depois há o Rossi, tem tido lesões gravíssimas, mas que também é sempre um jogador, apesar de ter 28 anos, nós já nos lembramos dele há mais tempo, é um jogador que acrescenta também alguma experiência ao plantel. Sim, o problema do Rossi são mesmo as lesões, não tem tido muita sorte nesse aspecto, mas caso consiga afastar esse pesadelo, pode ser claramente um jogador muito importante nesta equipa. Duarte, o que é que achas que a Fiorentina é capaz de fazer até ao fim do ano? Isto é fogo de vista? É um daqueles casos de uma equipa que brilha no início da época e depois se vai afundando? Ou este modelo de jogo e esta consistência é para durar até ao fim da época? Eu confesso que relativamente a estas surpresas, apesar da Fiorentina não ser uma total surpresa, tenho sempre algumas reticências. Confesso que acho que não irão baixar do 4º lugar no final da temporada, pelo menos nos 4 primeiros estarão. Agora, não acredito que, apesar da Juventus estar em baixo, mas está em subida de forma neste momento, que consigam ganhar o título em Itália. No entanto, este ano também é um ano muito aberto. Temos o Nápoles, o Inter, são equipas que estão fortes, a Fiorentina também, mas não me parece que consiga o título. Agora, um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões parece-me possível. Tomás, Juventus, Nápoles, Roma, Lazio, Inter, Milan, são muitas equipas na Liga Italiana na luta no mínimo pela Liga dos Campeões. Como é que olhas para esta corrida? Sim, este ano será difícil fazer previsões para a Série A. Vai ser um campeonato marcado pela competitividade e ainda é muito cedo para dizer em que posição pode terminar esta Fiorentina. Para já nada a apontar, em primeiro lugar é um feito extraordinário para o Paulo Sousa, mas a longo prazo avalia do plantel, que é inferior a equipas como o Nápoles, a Roma ou o Inter, e claro, os Juventus, que apesar de estar longe não pode ser ainda descartada, pode trazer consequências.
Só acrescentar, Francisco, relativamente ao eixo central muito rápido, que há Story, Gonzalo Rodrigues e Tomovic, que têm jogado mais. Pessoalmente gosto bastante de Gonzalo Rodrigues, também é afetado por algumas lesões, e a Story já conhece bem a Liga Italiana, a experiência. Outra das características desta equipa da Fiorentina é que mistura os jovens com alguma experiência, isso é importante. E assim seguimos para a Espanha para analisar o Celta de Vigo, que tem também brilhado. É uma equipa que subiu há relativamente pouco tempo, há 4 épocas estava na segunda divisão, depois conseguiu resistir até à última, mantendo-se na primeira, e com a chegada de Luís Henrique parecem ter estabilizado num top 10, com Luís Henrique a terminaram em 9º, e depois da chegada de Berizzo ficaram em 8º. Berizzo continua a treinar a equipa e neste momento o Celta de Vigo está em primeiro lugar, já goleou o Barcelona, já bateu o Sevilha e o Villarreal, que também são equipas bastante fortes, e na próxima jornada de frente ao Real Madrid. Tomás, que início de época fantástico para o Celta de Vigo. Sem dúvida, o Celta tem vindo a ganhar força no futebol espanhol nos últimos anos. O trabalho do Luís Henrique estabilizou a equipa na primeira metade da tabela do futebol espanhol, e a chegada do Berizzo vai dar continuidade a isso. O argentino é um discípulo do Bielsa, um herdeiro das ideias de El Loco, e por aí se percebe que este Celta é uma equipa claramente virada para o ataque, ataca bastante melhor do que defende, e tem no tridente ofensivo a sua grande força. Exato. Orellana, Nolito e Iago Aspas Duarte é um trio de ataque de luxo. Sim, realmente é um trio de ataque de luxo. Nolito, que já atua no Benfica e está agora a ser apontado ao Barcelona, já leva 6 golos. Iago Aspas já leva 4, Orellana já leva 3. Portanto, a maioria dos gols desta equipa é apontada pelo tridente ofensivo. E lá está, não podia estar mais de acordo com o Tomás. Uma equipa completamente virada para o ataque, defende mal, já bateu o Barcelona por 4-1. A seguir à vitória sobre a equipa catalã, teve alguns problemas, empatou 2 jogos seguidos contra equipas relativamente, teoricamente, mais fáceis. E agora foi a casa do Villarreal, também uma equipa sensação, vencer por 2-1. Portanto, uma excelente temporada do Celta de Vigo até agora. Tomás, e se este trio de ataque é de facto a grande força desta equipa, há outros jogadores interessantes. O Sérgio Alvarez, o guarda-redes, também o Hugo Malho, que é um lateral direito que já é titular no Celta, é formado no Celta e é titular já há algum tempo. E depois médios como o Daniel Vaz, que também teve uma passagem pelo futebol português, jogou no Benfica. Ele quase sempre foi lateral, mas agora é médio centro, assume mais ou menos as mesmas funções que o Crondelli, também dinamarquês, assumiu ano passado. O Crondelli, que foi para o Sevilha. Que jogadores é que destacas, além deste trio que de facto é muito forte? O Sérgio Alvarez é um guarda-redes que dá bastante segurança à equipa, é um guarda-redes experiente, já perto da casa dos 30. Em relação aos laterais, tanto o Hugo Malho como o Johnny Cabral são 2 laterais bastante consistentes, quer a atacar, quer a defender. O Hugo Malho já tem mais experiência e inclusive é capitão do Celta. O Johnny Castro apareceu na última temporada e foi uma boa revelação. No meio campo, o Augusto Fernandes, um tringo argentino, é o pilar do meio campo, um excelente jogador, grande toque de bola e um jogador de processos simples. E o Daniel Vaz substituiu o Crondelli, faz um papel relativamente semelhante de interior. O Crondelli era um dos melhores jogadores da equipa, saiu para o Sevilha, e a chegada do ex-Benfica veio comatar essa lacuna. E depois há outros jogadores também interessantes no meio campo, Duarte, como o Pablo Hernández, chileno. Sim, o Paulo Hernández já estava na época anterior no Celta, foi trazido pelo treinador, portanto muito curioso, e tem sido titular em quase todos os jogos. Resta-me dizer que relativamente a este Celta, também é um caso diferente do da Fiorentina. Parece-me que estes terão uma queda mais abrupta do que a equipa de Paulo Sousa terá, porque a Liga Espanhola tem outra competitividade e, sobretudo, o plantel do Celta não é tão vasto assim como o da Fiorentina, nem sequer tem comparação, penso eu. Por isso a queda será bastante mais abrupta. Tomás, e as ideias deste Berizzo, que também foi jogador do Celta de Vigo, para além do Newell's Old Boys e do River Plate, onde também jogou muito tempo. Ele esteve ainda 4 ou 5 anos no Celta, conhece bem o clube, percebeu a filosofia do conjunto galego e tem implementado um futebol atrativo e pragmático. Sim, é um técnico com umas ideias de jogo muito interessantes. Basta dizer que é um herdeiro das ideias do Bielsa para se perceber como joga mais ou menos este Celta, com um futebol bastante ofensivo, de posse de bola efetiva, mas com muita velocidade no último terço. O Nolito, o Orellana e o Iago Aspas, que regressou depois de um fracasso no Liverpool para o seu Celta e tem estado bastante bem. Tanto o Iago Aspas como o Nolito foram jogadores que ressurgiram neste Celta. Sim, o Celta tem recuperado bem os jogadores da casa, digamos assim, e tem crescido devido a esse aproveitamento. É uma equipa também muito forte nas transições, como se viu, por exemplo, no jogo com o Barcelona, em que os catalães sofreram muito com as saídas rápidas do Celta. O Iago Aspas é um avançado muito móvel e que encaixa bem neste tipo de futebol,
e não foi por acaso que o Celta deixou sair o Charles e o Larrivey, que são avançados com menor mobilidade do que este espanhol. Para o lugar deles veio o John Guidetti, que também é um avançado possante, mas que na verdade não tem atuado, entra muitas vezes, mas não joga titular. Sim, enquanto o Aspas mantiver este momento de forma, vai ser complicado para o Guidetti ter espaço na equipa, mas é um bom jogador e uma alternativa válida para o Berizzo. Queria destacar também o Orellana, que é talvez um dos maiores desequilibradores desta equipa, um jogador muito rápido, com um baixo centro de gravidade, mas que dá bastante velocidade também ao jogo do Celta. Já sei que o Duarte não acha que este Celta é capaz de lutar por algo mais do que eventualmente a Liga Europa. Sim, por aí. Tomás, parece difícil de facto, dada a concorrência, chegar, por exemplo, à Liga dos Campeões. Sim, o Celta, ao contrário da Fiorentina, deve esta boa fase mais a um momento de forma do que propriamente a uma qualidade efetiva da equipa. Está numa posição que não está de acordo com o valor do seu plantel. É um bom plantel, mas não tem capacidade de lutar por lugares cimeiros. O apuramento para a Europa já seria fantástico para esta equipa. Duarte, Tomás, para concluir, que previsões fazem para o grande duelo com o Real Madrid no próximo jogo? Eu acho que o Real Madrid, sobretudo porque é uma equipa que atua também na transição, com jogadores muito rápidos, Ronaldo, Bale, entre outros, acabará por vencer. Penso que será um jogo com bastantes golos. O Celta poderá também fazer mexer as redes defendidas por Keylor Navas, mas o Real Madrid acabará por vencer. O Real à partida vai vencer, mas o Celta, tendo como grande arma o seu ataque, pode causar dificuldades, até porque o Real tem estado bastante mal defensivamente, mas o Celta já perdeu um pouco o efeito de surpresa, já não é surpresa para ninguém, e por isso o Real não vai certamente facilitar. E pronto, é assim que concluímos esta análise ao Celta e à Fiorentina. Voltamos para a semana. Obrigado, Tomás. Obrigado, Duarte. Obrigado a ti por nos teres ouvido. Já sabes que nos podes acompanhar no Facebook, no YouTube e, claro, no nosso site bolanarrede.pt. Nós voltamos para a semana. Até já. Bola na Rede.